Isso me empurrou duas saias, uma curta, outra longa como a barra de um vestido, e eu disse, quando nossos anos de amor explodiu nos cinemas em 1973, não era apenas um filme, era um fenômeno cultural. O magnetismo inegável de Robert Redford e Barbra Streisand confundiu a linha entre atuação e paixão, provocando uma onda de especulações de que a química entre eles na tela havia transbordado perigosamente para a vida real. Figuras influentes de Hollywood sussurravam sobre obsessão, sobre um caso de amor tão intenso que ameaçava arruinar suas carreiras. Redford, o queridinho do cinema americano, e Streisand, a poderosa cantora que se tornou atriz, se envolveram em um mito criado por eles mesmos. Um mito que os fãs acreditavam estar fadado a terminar em tragédia. Então, quando o mundo foi abalado pela notícia da morte repentina de Redford aos 89 anos, pareceu o fim de um capítulo não contado da história de amor mais marcante de Hollywood. O choque não afetou apenas os cinéfilos, mas gerações inteiras que cresceram acreditando naquela química atemporal. Todos os olhares se voltaram para Streisand, a mulher que muitos ainda suspeitavam guardar o segredo de Redford em seu coração, mas ela permaneceu em silêncio, alimentando rumores de mágoa, culpa e verdades não ditas, perigosas demais para virem à tona. Por dias, seu silêncio foi ensurdecedor. Os fãs ficaram inquietos, ansiosos, desesperados por um sinal. E agora, finalmente, esse silêncio foi quebrado. As palavras de Streisand vieram à tona, cruas, impressionantes e repletas de revelações que ninguém poderia ter previsto. O que ela revelou abalou o mundo, e muitos dizem que este não é o final para o qual estavam preparados. Robert Redford, de garoto de cidade pequena a ícone de Hollywood. Robert Redford não era apenas um ator. Ele era da realeza de Hollywood, um homem cuja presença dominava a tela antes mesmo de abrir a boca. De Butch Cassidy e Sundance Kid, a sua atuação marcante ao lado de Barbra Streisand em Nosso Amor de Ontem. Redford construiu um legado que o consagrou entre os grandes, mas antes da fama, 2 prêmios e 2 cabelos dourados que se tornaram um símbolo de sua geração. Ele era Charles Robert Redford Jr., um garoto inquieto de Santa Mônica com ambições muito maiores do que a vida modesta em que nasceu. Nascido em 18 de agosto de 1936, filho de Martha e Charles Redford Sr. Sua linhagem remontava a imigrantes irlandeses, escoceses e ingleses que chegaram a Nova York no século XIX. Eles trouxeram consigo uma garra que ressurgiria no próprio Redford. Mas foi sua mãe, Martha, quem mais o definiu. Calorosa, protetora e sempre disposta a apoiar seu lado artístico. Quando ela morreu repentinamente em 1955, com apenas 40 anos, o golpe quase o destruiu. Redford nunca se recuperou completamente. A morte dela frequentemente o assombrava, afetando sua visão de amor, família e propósito. Criado em Van Nuys, com verões passados no Texas, sob o céu amplo de seu avô, Redford encontrou uma ligação com a terra que moldaria seu ativismo. No entanto, ele não era um aluno exemplar. Na Van Nuys High School, ele era o aluno problemático, mais focado em arte e esportes do que nos estudos, praticando tênis com Pancho Gonzalez, desafiando a poliomielite aos 11 anos e se esforçando com uma teimosia inabalável. Em 1954, ele se formou e ingressou na Universidade do Colorado, mas a bebida e a imprudência lhe custaram a bolsa de estudos e a vaga. O que parecia um fracasso transformou-se em reinvenção. Redford fugiu para a Europa, pintando e viajando pela França, Espanha e Itália, em busca de arte e excessos. A ânsia de criar o trouxe de volta a Nova York, onde estudou no Pratt Institute e na American Academy of Dramatic Arts. Em 1959, o filho rebelde de Santa Mônica havia se reinventado em Manhattan, não apenas como artista, mas como a lenda que Hollywood logo reivindicaria. Como Robert Redford construiu uma das maiores carreiras de Hollywood. Antes de Robert Redford se tornar o rosto dourado de Hollywood, antes de Sundance e do festival que leva seu nome, ele era um jovem ator batalhador em Nova York, lutando para sobreviver em uma indústria que não estava exatamente à sua espera. A fama não veio da noite para o dia. Tudo começou na Broadway em 1959 com Tall Story, um papel pequeno, quase imperceptível, seguida por The Highest Tree e Sunday em New York. O verdadeiro sucesso veio em 1963, quando estrelou ao lado de Elizabeth Ashley em Descalços no Parque, de Neil Simon. Da noite para o dia, Redford deixou de ser apenas mais um ator.
Ele era uma sensação, considerado alguém destinado à grandeza. Enquanto a Broadway lhe dava prestígio, a televisão se tornou seu campo de treinamento. De 1960 em diante, seu rosto estava em todos os lugares. Maverick, Naked City, Os Intocables, The Americans, Perry Mason, Alfred Hitchcock. Apresenta Além da Imaginação, Dr. Kildare, The Virginian. Em 1962, ele recebeu uma indicação ao Emmy pela voz de Charlie Punt, consolidando sua credibilidade. No mesmo ano, conseguiu seu segundo papel no cinema em War Hunt, e depois contracenou com Alec Guinness na comédia de humor negro Situation, Sem Esperança, mas não sério. Em 1965, ele já havia conquistado um Globo de Ouro por Inside Daisy Clover, interpretando uma estrela problemática ao lado de Natalie Wood. A dupla era tão magnética que se reuniu um ano depois em This Property is Condemned, com Charles Bronson. Em meados da década de 60, a ascensão de Redford era inegável. Ele trabalhou ao lado de Jane Fonda em A Caçada, dirigido por Arthur Penn e estrelado por Marlon Brando. Foi a única vez que atuaram juntos na tela, um choque simbólico de épocas. A química entre Redford e Fonda continuou em Descalços no Parque, de 1967, um enorme sucesso que consolidou seu estrelato. A química entre eles nas telas duraria décadas, ressurgindo em filmes como O Cavaleiro Elétrico e até mesmo na série Nossas Almas à Noite, da Netflix. Mas o queridinho de Hollywood não se sentia confortável. As ofertas choveram. A Primeira Noite de um Homem, Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Mas Redford recusou todos os papéis, recusando-se a ser reduzido a um estereótipo de galã. Sua aposta valeu a pena em 1969 com Butch Cassidy e Sundance Kid, ao lado de Paul Newman. O sarcástico Sundance Kid de Redford o transformou não apenas em uma estrela, mas em um ícone rentável. Uma vitória no BAFTA confirmou isso, juntamente com indicações para Downhill Racer e Tell Them Willie Boy Is Here. Então veio sua sequência imparável. Jeremiah Johnson, 1972, ganhou impulso. Mas o filme Nossos Anos de Amor, 1973, com Barbra Streisand, foi o ponto de virada. A química entre eles era tão intensa que os fãs juravam que era real. E a controvérsia persiste desde então. Naquele mesmo ano, ele se reuniu com Newman em Golpe de Mestre, um fenômeno cultural que liderou as bilheterias e lhe rendeu sua única indicação ao Oscar. Em 1974, O Grande Gatsby manteve sua sequência de vitórias, enquanto os relançamentos de Butch Cassidy o catapultaram para um patamar que nenhum ator havia alcançado desde Bing Crosby. Em 1976, os exibidores o nomearam a estrela número 1 de Hollywood por 3 anos consecutivos. Robert Redford havia conquistado Hollywood, mas por trás do brilho do domínio nas bilheterias, escondia-se uma verdade secreta. Ele nunca sequer quis estrelar Nossos Anos de Amor. E se dependesse dele, uma das histórias de amor mais icônicas de Hollywood e sua própria lenda talvez nunca tivessem existido. O verdadeiro motivo, Robert Redford não queria estrelar Nossos Anos de Amor. É quase impensável hoje em dia, mas o próprio filme, que nos deu uma das histórias de amor mais duradouras de Hollywood, quase foi cancelado antes mesmo de começar. Nossos Anos de Amor, The Way We Were, com o galã Hubbell Gardner, interpretado por Robert Redford, e a impetuosa Katie Morosky, vívida por Barbra Streisand, poderia facilmente ter tido outros atores no elenco. Em sua autobiografia, Meu Nome é Barbara, My Name is Barbara, Streisand confessou o quão difícil foi convencer Redford a participar do projeto. Ela acreditou na história desde o início, e o romance entre um ativista judeu fervorosamente político e uma WASP privilegiada em meio à guerra e ao macartismo é um exemplo perfeito. Para ela, só Redford poderia personificar Hubbell. No entanto, quando o viu pela primeira vez na Broadway em Descalços no Parque, ela o achou perfeitamente aceitável. Foi somente em sua atuação melancólica em Esta Propriedade Está Condenada que ela reconheceu sua complexidade magnética. Mas Redford não estava convencido. Ele recusou o papel categoricamente, chamando Hubbell de superficial, mal desenvolvido e pouco mais que um acessório para a história de Katie. Streisand admitiu que ele estava certo. Ela implorou ao diretor Sidney Pollack, amigo de Redford, que reformulasse o papel. Pollack contratou os renomados roteiristas David Rayfield e Alvin Sargent para endurecer o personagem de Hubbell. Ela chegou a pressionar o produtor Ray Stark para que melhorasse o acordo. Mais dinheiro, mais falas, qualquer coisa. Redford continuou dizendo não. Streisand ficou arrasada.
Stark disse para ela seguir em frente, mas Pollock protelou, recusando-se a desistir. Então, enquanto Streisand estava na África, filmando Up the Sandbox, chegou um telegrama. Barbara Redford, contra todas as expectativas, ele havia cedido. Ironicamente, sua resistência salvou o filme, forçando reescritas que aprofundaram a personagem de Hubble e deram ao romance sua força. Quando Nossos Anos de Amor estreou em 1973, o resultado foi impressionante. O público adorou a dupla formada pela ativista fervorosa e o rapaz de ouro, convencido de que a química era real. O filme arrecadou milhões, recebeu 6 indicações ao Oscar e ganhou o prêmio por sua trilha sonora icônica e pela canção tema, cantada pela própria Streisand. Some a isso. Globo de Ouro, 2 Grammys e o domínio nas bilheterias. E o filme se tornou uma lenda, mas seu verdadeiro legado, a química explosiva, quase perigosa, entre Redford e Streisand. 2 opostos que quase nunca compartilharam a tela. Essa é a ironia. A maior história de amor de Hollywood nasceu da rejeição e quase não aconteceu. A vida amorosa de Robert Redford. Quando se trata de lendas de Hollywood, poucas histórias se comparam à de Robert Redford. Não apenas por sua carreira, mas também pelas mulheres que moldaram sua vida privada. Por trás do ator, diretor e ativista, havia um homem que amou profundamente, sofreu decepções amorosas e encontrou a paz na velhice. A trajetória amorosa de Redford não foi marcada por escândalos nos tabloides, mas sim por lealdade, luto, reinvenção e, por fim, uma parceria que lhe trouxe equilíbrio. Sua história começou no final da década de 1950, após retornar de Paris, quando conheceu a historiadora Lola Van Wagenen. A conexão entre eles foi imediata. Em 1958, casaram-se numa cerimônia modesta, muito antes do primeiro filme de Redford. Juntos, mudaram-se para Nova York, onde Redford estudou no Pratt Institute antes de, por acaso, entrar para o mundo da atuação. Pouco tempo depois, a tragédia aconteceu. Seu primeiro filho, Scott, morreu 2 meses após o nascimento. A perda os atormentou, embora mais tarde tenham criado mais 3 filhos, Shauna, James e Amy. Durante a ascensão de Redford na década de 60, Lola permaneceu seu porto seguro. Quando Butch Cassidy e Sundance Kid explodiram em 1969, ela estava ao lado dele, mas a fama repentina afetou o casamento. Após 27 anos, eles se divorciaram discretamente em 1985, mantendo o respeito mútuo. Lola casou-se novamente mais tarde, mas suas raízes em Utah deixaram uma marca permanente, inspirando Redford a criar o Instituto e Festival Sundance. Após o divórcio, os relacionamentos de Redford foram mais discretos, com um breve relacionamento com Lena Olin em 1990 e, posteriormente, com a figurinista Cathy O'Rear. Mas em 1996, em seu resort em Sundance, ele conheceu Sibylla Sagers, uma artista multimídia alemã. Ao contrário de outras pessoas, ela não se deixou deslumbrar pela fama dele. A ligação entre eles cresceu por meio da paixão compartilhada pela arte e pelo ativismo ambiental. Em 2009, casaram-se em Hamburgo. Redford frequentemente atribuía a Sibylla o mérito de lhe ter dado uma vida completamente nova. Juntos, eles cofundaram a The Way of the Rain e trabalharam lado a lado até os últimos anos dele, enfrentando triunfos e tragédias, incluindo a morte de seu filho James em 2020. Apesar de toda a sua fama, o maior papel de Redford não foi nas telas, mas na vida que construiu com as mulheres que o moldaram. E embora seus amores na vida privada o mantivessem com os pés no chão, seus romances na tela com Streisand, Fonda e outras confundiam a linha entre ficção e realidade, deixando o público se perguntando o quanto daquela paixão era real. Os colegas de elenco que amavam Robert Redford e a tensão por trás da química entre eles. Robert Redford pode ter sido o queridinho de Hollywood, o galã de cabelos loiros e olhos azuis penetrantes. Mas por trás dessa imagem, a vida no set nem sempre era perfeita. Durante décadas, as mulheres se encantaram por ele. No entanto, algumas de suas colegas de elenco mais famosas, como Barbara Streisand, Jane Fonda e até Meryl Streep, contaram uma história mais complexa. Redford protegia ferozmente sua imagem, e esses limites às vezes criavam tensão com as próprias mulheres que o adoravam. Veja o caso de Nossos Anos de Juventude, de 1973. Na tela, Redford e Streisand eram magnéticos. Fora dela, a relação era complicada. Streisand admitiu que era apaixonada por ele. E o biógrafo Robert Hoffler afirmou que os sentimentos dela deixaram Redford cauteloso,
Durante as cenas de amor, ele supostamente usava duas suspensórios esportivos para se proteger. Ele chegou a insistir para que Streisand usasse biquíni nas cenas de cama, garantindo que seus momentos parecessem mais inocentes do que apaixonados. E quando lhe pediram para dizer a frase "desta vez será melhor", ele se recusou, insistindo que Redford jamais seria ruim na cama, nem mesmo como Hubble. Apesar dos rumores de flerte, Streisand admitiu apenas amizade. Ainda assim, a tensão entre eles deu à química uma faísca que o público jamais esqueceu. Após a morte de Redford, ela publicou uma homenagem emocionante, relembrando como eram opostos, Cavalos versus Alergias, e como essa dualidade tornava o trabalho em conjunto empolgante, intenso e pura alegria. Mas Streisand não foi a única atriz principal que teve desavenças com Redford. Jane Fonda, sua parceira em 5 filmes, certa vez admitiu que sempre foi apaixonada por ele, embora o casamento os tenha mantido separados. Mais tarde, ela revelou que ele não gostava de beijar e estava sempre de mau humor, chegando a sugerir que ele tinha problemas com mulheres. Em Cannes, em 2023, ela confessou que às vezes se culpava pelo humor dele, embora ainda o considerasse uma pessoa muito boa. Redford, por sua vez, disse que trabalhar com ela sempre foi fácil. A última colaboração entre os dois, Nossas Almas à Noite, 2018, mostrou a ternura por trás do atrito. Então veio Meryl Streep, na época de Entre Dois Amores, Out of Africa. Em 1985, Redford já era uma lenda. Streep admitiu ter uma grande paixão por ele, especialmente depois da icônica cena no Rio, onde ele lava seus cabelos enquanto recita poesia. Foi uma espécie de cena de sexo, ela confessou mais tarde, dizendo que não queria que o dia terminasse, apesar dos hipopótamos à espreita na água. Anos depois, ela explicou o efeito que ele teve. Ele é incrivelmente receptivo, um ouvinte excepcionalmente bom. Para as mulheres, ele é muito fácil de conversar. Outras pessoas compartilharam da mesma opinião. Demi Moore, em Uma Proposta Decente, o chamou de inesquecível. Michelle Pfeiffer, de perto e pessoalmente, lamentou, até nos encontrarmos novamente, meu amigo. Apesar de todos os percalços ao longo do caminho, suas protagonistas o recordaram com carinho e admiração. Prova de que, mesmo quando os relacionamentos fora das telas eram complicados, o impacto de Robert Redford era inegável. Barbra Streisand quebra o silêncio após a trágica morte de Robert Redford. Quando a notícia da morte de Robert Redford, aos 89 anos, foi divulgada, Hollywood perdeu mais do que apenas um ator. Perdeu um ícone cujo legado moldou gerações. Mas em meio às homenagens, uma pergunta pairava mais forte do que todas as outras. O que Barbra Streisand diria? O clássico de 1973. Nossos Anos de Amor, The Way We Were, não foi apenas um filme. Foi um terremoto cultural. Um romance tão intenso que os fãs juravam que a química entre Katie e Hubble havia transbordado para a vida real. Durante dias, Streisand permaneceu em silêncio, e as especulações se multiplicaram. Então, finalmente, ela quebrou o silêncio, e suas palavras deixaram os fãs devastados. No Instagram, Streisand relembrou Redford com uma honestidade comovente. Todos os dias no set de Nossos Anos de Amor eram emocionantes, intensos e pura alegria, escreveu ela. Eles eram opostos, assim como seus personagens. Redford, o aventureiro que prosperava em espaços amplos e abertos, e Streisand, a garota da cidade que brincava dizendo ser alérgica a cavalos. No entanto, as mesmas diferenças que os separavam também os aproximavam. Ela o descreveu como carismático, inteligente, intenso, sempre interessante e um dos melhores atores de todos os tempos. O detalhe mais marcante era a lembrança do último almoço que tiveram juntos. Nada de falar em fama, nada de reviver antigas glórias. Em vez disso, falaram de arte, prometendo trocar seus primeiros desenhos. Um momento de simplicidade e intimidade que revelou a profundidade da conexão entre eles. Não era mitologia de Hollywood, era real. E agora, com a partida de Redford, suas palavras carregavam o peso de uma história de amor que os fãs sempre suspeitaram, mas nunca realmente conheceram. Ele era único, escreveu Streisand, e sou muito grata por ter tido a oportunidade de trabalhar com ele. Para o público que assistiu repetidamente a Nossos Anos de Amor por meio século, sua homenagem foi um adeus marcado pela tristeza. Uma prova de que alguns laços não apenas sobrevivem às telas, como também perduram além da própria vida.